Salve, salve! Bem-vindo ao canal Ao Espírita. Vibremos paz, para que a paz se estabeleça em cada um de nós. Começa o nosso bate-papo desta noite. Eu, Mauro Mendes, agradeço a sua companhia. Nesse bloco, vamos continuar falando sobre as curiosidades do movimento espírita no Brasil. Mas antes, deixe lá o seu gostei ou não gostei. Ative o sininho e inscreva-se em nosso canal. Isso é muito importante para nós. Bem sabemos que o Espiritismo não parou de crescer no Brasil. E segundo pesquisas de 2020, baseadas no CNPJ e no Código de Atividades, que é o CNAE, existem 11.916 entidades espíritas em funcionamento. Que o censo de 2021 aponta uma população de 4,2 milhões de espíritas no país e que de 2010 para 2021 a idade média de espíritas declarados passou de 37 para 50 anos. Houve um crescimento na idade. Passou de 37 para 50 anos nesses 10 anos. Então vejam que os espíritas estão, a classificação aí do espiritismo, o pessoal voltado ao espiritismo aí está cada vez mais velho. Será que nós estamos ficando mais velhos porque somos espíritas? Não, não tem nada a ver. Isso é uma brincadeira, né? Mas dentro do processo da curiosidade, do contexto da curiosidade, a gente quer colocar isso, colocar essa visão de como tem sido o movimento espírita nos últimos tempos, né? Também vimos que boa parte dos novos espíritas possui mais de 40 anos de idade. Quer dizer, o pessoal que está chegando agora na doutrina, está começando a se interessar, tem acima de 40 anos. E que a presença de jovens e crianças nas casas espíritas tem fortes indícios de estar em baixa há pelo menos uma década. Nesses 10 últimos anos, houve uma diminuição da presença da criança e do jovem na casa espírita. Isso é preocupante. A gente precisa estar atento a isso. E também vimos que por esse levantamento, por ter sido feito antes da pandemia, é provável que o número de centros espíritas tenha diminuído, pois muitos acabaram fechando, fecharam as portas e alguns paralisaram as suas atividades durante esse período da pandemia. Também houve um questionamento, mas será que precisa fechar a casa? Será? Isso vai de cada um, é uma questão muito pessoal. E não há uma regra a ser seguida dentro da visão ou dentro de uma imposição pela doutrina espírita. Se não estamos bem e achamos por bem mantermos uma questão de segurança, que se faça. Mesmo porque a peculiaridade de cada casa tem a sua peculiaridade, tem o seu tamanho, tem espaço físico, enfim, então isso tudo acaba fazendo com que há uma diferença dentro da utilização, dentro da programação, dentro das questões que as casas fizeram e tomaram como decisões durante a pandemia. Vimos também que entre 1990 e 2020, 2.592 casas espíritas foram baixadas, ou seja, deixaram de existir como instituição. Isso representa 86 instituições extintas por ano. Quer dizer, nesse tempo, 86 instituições deixaram de existir, isso por ano. No total, hoje está beirando aí os 2.592 casas. Agora tem um outro dado. Dos 5.568 municípios brasileiros, apenas 41% destas cidades têm casa espírita. Ou seja, 59% dos municípios do Brasil
não tem nenhuma instituição espírita. É um dado que também a gente precisa trazer. Por que não tem? O que falta nisso? Onde é que está pegando? Quais são as ações que devem ser feitas para que haja? Há necessidade disso? Então, tem uma série de fatores que precisam ser pensados. E o movimento espírita pode começar a pensar nisso, ver isso, de todos os lados. Né? É interessante, não é interessante? É bom, não é bom? Aqui, lá, enfim. Eu acho que é um dado, como curiosidade também, né? Mas é um dado importante para que a gente comece a perceber ainda que tem muito espaço para ser ocupado dentro do movimento espírita no Brasil. Agora, contudo e por tudo, o Brasil é a maior nação espírita do planeta. Ah, que legal! Isso é muito bom. E é nesse ponto que a gente quer alertar o dirigente da Casa Espírita. É necessário divulgar a doutrina aos frequentadores, mostrar a importância dos estudos, instruir e treinar os trabalhadores, né? Divulgar a história do Espiritismo para um maior fundamento, uma maior fundamentação. Né? Alguém que queira mais informações, eu sugiro o seguinte endereço na busca. Anota aí, www.abrade.com.br. Eu vou repetir, vou soletrar, www.abrade.com.br. Tá? Vale a pena. Pelo lado curioso, vale a pena. Tem alguns dados lá, eles se estendem bem mais, estão bem mais aprofundados. Então, é legal que a gente faça isso. É interessante. Então, do lado curiosidade do movimento espírita, desses tempos todos aí, né, desde que a gente se conhece como espírita integrado dentro desse movimento todo, a gente fez esse briefzinho aí, fez esse levantamento para trazer como lado curioso e também como lado necessário para que as direções, né, o pessoal envolvido tenha esse conhecimento, porque muita gente não sabe disso, não tem nem sequer noção de como está o movimento espírita. E no próximo bloco a gente vai falar também de um lado curioso, voltado ao espiritismo, falar um pouco sobre os brasileiros pioneiros espíritas, né? Vamos ver quem aí começou tudo isso, quando isso começou. E a narrativa a seguir também, além da curiosidade, ela tem o objetivo de despertar a quem interessar a história da introdução do Espiritismo no Brasil. Como é que isso aconteceu, quando aconteceu, como veio, né? Então, em 1957, em Salvador, Luiz Olímpio Teles de Menezes funda o Conservatório Dramático da Bahia, espaço dedicado a debates das ideias espíritas. Então ele começou a se preocupar com isso, pegou um espaço, fundou e começou a participar, né, gerar movimento em cima disso. E em 8 de março de 1869, publica o primeiro periódico espírita no Brasil, chamado O Eco d'Além Túmulo. Era uma publicação bimestral que escancarou a posição contrária da escravidão. Né? Ele colocou isso em pratos limpos, mostrou, né, esse processo da escravidão e virou uma importante ferramenta da divulgação do espiritismo também dentro desse contexto. Por quê? Porque, como a gente fala, em todo esse processo há uma miscigenação, há um contexto histórico, há um contexto cultural. Né? Então é importante a gente saber o porquê até hoje ainda existe essa, vamos dizer, essa integração, né, de uma forma prática, né? Porém, é o que a gente fala, vamos ter que separar uma coisa da outra, doutrina espírita e o espiritualismo. Né? Então, em 1860, no Rio de Janeiro, Casimir Lituot, diretor de prestigiado colégio francês, publicou o primeiro livro espírita em português. Eu só não sei dizer aqui para vocês se ele fez isso lá na França ou se ele estava aqui no Brasil. Tá? Esse dado eu não sei dizer e é um dado que
dá como parecer, né? Mas será que ele fez isso estando lá na França? Ele escreveu o livro em português ou já estava no Brasil? Não sei dizer também, mas fica o lado curioso da curiosidade. Vai ver isso aí e me dá essa resposta. Vou cobrar essa resposta de vocês, tá bom? E esse livro, né? Ele traz como título Os Tempos São Chegados. E naquele tempo, os grupos espíritas precisavam disfarçar o lado religioso, né? Todo esse pessoal que se reunia, que fazia todo esse movimento começar, esse movimento fluir, eles tinham que fazer isso de uma forma disfarçada. Então eles levavam isso só pelo lado religioso e diziam que a doutrina era de estudo científico, para evitar a perseguição da igreja. E os grupos proliferavam, mas seguiam caminhos próprios. E era preciso unir forças para o movimento continuar forte. Era necessário que se fortalecesse esse movimento, fizéssemos que fosse feito algo para começar a ter uma conjuntura mais dinâmica, uma coisa mais, como se diz, mais forte, né? Então esse pessoal lá, ainda no século XIX, hein? Vejam bem, começou essa movimentação fazendo isso, trazendo para o Brasil todo esse contexto, né? E Augusto Elias da Silva, ele era fotógrafo, e percebendo esse desvio, essa falta, né, que cada um fazia de um jeito, havia lá pessoas que faziam, vamos dizer assim, as sessões espíritas de uma forma, outros faziam de outra, né, invocavam. Então ele começou a perceber isso e começou a chamar as lideranças para um encontro em sua casa. E ele defendia a criação de uma federação que integrasse todos os grupos espíritas existentes na época. E no primeiro dia de 1884, era criada a Federação Espírita Brasileira, com o apoio dos convidados que também viam a necessidade dessa união. Era necessário ter uma fundamentação, um fortalecimento. Mas apesar de festejada, a criação da Federação Espírita Brasileira não conseguiu superar uma divisão que parecia definitiva. Os trabalhos de caridade eram incentivados com base na faceta mais religiosa das ideias de Kardec. O que incluíam os passes, as sessões mediúnicas, né? E muitos espíritas, no entanto, estavam mais interessados no aspecto científico do trabalho e defendiam com ênfase o espiritismo dentro da pesquisa, tendo como base o sobrenatural. Né? Porque o sobrenatural é o que tem, né? Tudo é sobrenatural. Então, com base nisso, partiam para as buscas, para as buscas científicas, para os estudos, enfim, para as experiências. E faziam realmente. Então, tinha o grupo que tinha essa tendência, mais dentro do processo científico, dentro das pesquisas científicas, e tinha o grupo que tinha mais a questão da religiosidade, da religião dentro do espiritismo. E para que não houvesse toda essa cobrança, ou que não fosse tão, como falar, seguida, né? O pessoal perseguia, né, a doutrina espírita, então eles diziam que todo o trabalho era feito dentro da ciência. Mas tinham lá os entretantos que agiam de outras formas. E além disso, havia também divergência sobre a validade de outros autores, como Jean-Baptiste Roustan, cuja obra contém trechos conflitantes com partes do Livro dos Espíritos, escrito por Kardec. Então, Roustan ele acabou entrando nesse contexto e escreveu, colocou partes dentro do Livro dos Espíritos que não são colocados por Kardec, não fazem parte da origem kardecista. E há hoje, né, que todas essas questões estão sendo tratadas dentro de um âmbito de pesquisadores da atualidade, que é um trabalho que está em andamento, né? É um pessoal que está aí trabalhando, pegando os livros, indo atrás, pegaram os originais na França, começaram a ver, e isso trouxe, na atualidade, uma questão dentro do movimento, que as pessoas começaram a achar até que isso pode gerar outros problemas, né? E é um trabalho que deve ser feito, sim. Eu sou a favor, eu acho que tem que ser feito.
E as pessoas que estão fazendo isso têm credibilidade, têm seriedade, né? E realmente é uma coisa que precisa ser colocada. Porque nós falamos sempre aqui, é preciso separar as coisas, cada coisa no seu lugar. E essa separação, ela também vem dentro desse trabalho feito por esse pessoal aí, tá bom? Então também é um lado que a gente coloca na atualidade. E voltando lá no conflito da época, lá com o pessoal que queria a coisa mais da ciência, o pessoal que tinha mais a questão da religião e tal, se buscou alguém para mediar isso tudo. E vejam só, o responsável por acalmar os ânimos e unir os espíritos em um movimento de coesão foi Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, o chamado médico dos pobres. Uma figura carismática e agregadora, um homem de moral elevado, visto como a melhor opção para assumir a presidência da Federação Espírita na época, e o fez em 1889. E no auge da disputa entre místicos e científicos, então ele veio para agregar, para trazer, vamos dizer assim, a paz, que a paz reinasse no meio, né, gente? E a habilidade política de Bezerra triunfou quando ele enviou um ofício ao então presidente da República, Deodoro da Fonseca, isso em 1890. O médico pediu o fim das perseguições e o respeito aos direitos e liberdade dos espíritas. Porque dentro desse conjunto todo, essa mistura que havia do espiritismo com os ritos africanos, né, nativos, fazia sentido para quem não conhecia a doutrina a fundo. E, de fato, contatos mediúnicos com os espíritos eram comuns, né, em trabalhos de curas, né, e outros rituais até indígenas e dos escravos. Então tinha toda uma miscigenação, né? Então começou-se a ter, por parte do governo, existiam retaliações, determinadas situações eram proibitivas, não se podia fazer, né? Mas aí chega o nosso querido Bezerra de Menezes e coloca isso de uma forma onde nós, daí para frente, o Espiritismo começou a fazer parte, né, de um movimento livre do pensar e dentro do estado laico que se diz, né? Aí a gente já vê a condição de realmente o Espiritismo estar ficando aberto para a caminhada dele. Nesse ponto também, nós destacamos a importância de Casimir de Tours, Luiz Olímpio Teles de Menezes e Bezerra de Menezes como os pioneiros, né, na defesa e divulgação do Espiritismo lá do Brasil, lá no século XIX. Então, vejam que isso começou lá atrás, teve toda uma questão, tem todo um movimento, tem toda uma querência, eu quero isso, eu quero aquilo, eu gosto assim, eu gosto assado tal, e a gente está caminhando, né, para que haja, até hoje se caminha para que haja dentro desse conjunto todo, uma definição e uma percepção de quem é quem. E você quer saber mais detalhes sobre como isso ocorreu, essas dificuldades da época, como isso tudo veio? Eu vou te dar, nós vamos deixar aí no quadrinho aí, né, do link, um link aí para você acessar e lá tem a história mais aprofundada, tá bom? Então vai atrás desse link aí, vai estar lá no nosso quadro aí de informações e de lá você consegue acessar. Tá bom? Agora, dividimos o nosso bate-papo em 3 partes, certo? Agora nós vamos entrar na terceira parte. E falaremos um pouquinho mais sobre mediunidade, que começamos também na semana passada. E antes de entrar e falarmos da mediunidade, não se esqueça, deixe o seu gostei, o seu não gostei, ative o sininho, inscreva-se. Canal auespirita.com. Vamos lá. Mediando sobre mediunidade. E aí? Você já chegou a uma conclusão se você é ou não médium? Já tem essa percepção? Já está mais convicto ou menos convicto ainda?
Então existem algumas perguntas que são interessantes e que hoje nós fixaremos a estas, como, por exemplo, como saber se eu sou médium? É lícito cobrar pelo uso da mediunidade, pela aplicação da mediunidade? Então, usualmente, denomina-se médium aquele em quem a faculdade mediúnica se mostra de forma ostensiva. Entretanto, todos os seres humanos têm mediunidade em estado latente. E Allan Kardec explica que todos os indivíduos são mais ou menos médiums no sentido de que somos influenciáveis por sugestões alheias. Deixamos nos levar pela influência externa, né? E aí, podem essas influências partir de espíritos desencarnados, que nos desejam influenciar, e isto se dá através da sintonia mental, de forma espontânea e natural, surgindo da mente do indivíduo como uma ideia. Ele surge na mente do indivíduo como uma ideia, um pressentimento, né? E a gente chama isso de intuição. Mas, afinal, como saber se sou ou não médium ostensivo? E o que é ser médium ostensivo? Existem indícios que caracterizam a presença da mediunidade de forma expressiva. O Espiritismo aclara e orienta todo esse processo, auxiliando o médium principiante e dá a ele possibilidades de exercício, né? Possibilitando o exercício da mediunidade de maneira equilibrada e segura, que lhe confere bem-estar e paz interior. Tem-se como alguns dos indícios alterações emocionais súbitas, né? Acentuada sensibilidade emotiva, de repente eu estou de boa, estou zen, daqui a pouco me torno um elemento agitado, preocupado, né? Necessidades compulsivas e inoportunas até, muitas vezes a gente começa a escrever essas situações, né? E começa a citar isso de uma forma que parece estar sem pé, sem cabeça, uma coisa que não tem nexo, que não tem nada. Mas são situações próprias, que vêm de cada um. Calafrios, sensação de formigamento nas mãos, na cabeça, né? Mal-estar em determinados ambientes, a gente entra em determinado ambiente e aquilo parece estar pesado, a gente acaba ficando mal, né? E também na presença de certas pessoas, muitas vezes a gente se aproxima com uma pessoa e acaba tendo toda essa sensação, né? Acaba entrando em sintonia, né? Vamos dizer assim. E sensações de enfermidades, muitas vezes inexistentes, né? Muitas vezes a gente acaba achando que está doente, que está com isso, com aquilo, por quê? E não tem nada na verdade. Então esses sintomas podem surgir com maior ou menor intensidade, e conforme a condição espiritual de cada um. O importante é dizer que os sintomas citados podem ocorrer sem que seja um sinal de predisposição mediúnica, ou seja, eu posso ter esses sintomas, né, que nós falamos aí, toda essa lista de situações, e não ser uma predisposição mediúnica, ser um estado corpóreo, físico meu, né, minha questão aqui, não tem nada com a influência externa. E outro ponto importante é que mediunidade não é doença, não deve ser encarada como privilégio e tampouco como sobrecarga de responsabilidade, é um processo intrínseco, latente em nós, natural. E muitas vezes tem-se uma impressão distorcida do espiritismo devido às pessoas que, em sendo médiuns, porém não sendo espíritas, usam dessa faculdade de forma distorcida aos princípios da doutrina espírita e se auto-intitulam como espíritas. Utilizam-se da mediunidade para se promoverem e divulgarem suas produções até por interesse profissional, né? Então eu tenho a sensibilidade, tenho tudo isso, né? Não sou espírita, mas tenho toda essa questão e uso disso como um processo profissional. Vou trabalhar, vou cobrar em função disso. Então, né, as orientações e os estudos da mediunidade pela doutrina espírita, eles são voltados a fins altruísticos e renovadores. Jamais terá direcionamento à condição de rituais ou de interesses pessoais ou materiais. Em resumo, a faculdade mediúnica é concedida para a prática do bem e os espíritos bons se afastam
de quem pretender transformá-la em meio para alcançar qualquer coisa contrária aos desígnios da providência. Isso é tão racional que seria inútil insistir a respeito. Você pode ver bem isso no item no item 306, né, na pergunta 306 do livro dos médiuns. Pega lá, livro dos médiuns, item 306, e leia todo esse conjunto que está lá. E esse é um ponto que diferencia o espiritismo do espiritualismo, pois existem muitos profissionais que se utilizam da mediunidade como ferramenta de trabalho. O trabalhador da casa espírita deve fazê-lo por voluntariado, com amor e respeito ao próximo. Quando falamos de espiritualidade, não estamos generalizando absolutamente. Sabemos das diferentes posições quanto à integridade das instituições. Isso é patente, é notório. E essa integridade com relação aos tipos de mediunidades que falaremos ao longo das semanas, por ser grande a variedade e o grau. Né? Então a gente precisa pensar bem nisso. A gente não pode entrar no processo emotivo, ficar naquela, sabe, e o que está acontecendo comigo, e começar a buscar, sim, informação, buscar conhecer o que está acontecendo, mas fazer isso de forma regrada, fazer de forma responsável, né? Não deixando se levar por A ou por B. Sempre vai em busca dessa realidade. Tá bom? Então chegamos hoje ao final do nosso bate-papo. Falamos das curiosidades do espiritismo, né? Do movimento espírita, dos ícones aí, né? Da qual muitas pessoas não sabem que Bezerra de Menezes estava lá em 1800 e não sei agora, passou, não vou lembrar. Mas que ele trabalhou, ele foi inclusive presidente da Federação Espírita, tá? Então a gente precisa ter toda essa noção, ter esse ponto de partida para começar a entender o Espiritismo também na sua história, no seu contexto histórico. E vamos encerrando esse nosso trabalho de hoje, esse nosso bate-papo de hoje, né? Agradecendo a Deus o dom da vida, a Jesus os ensinamentos, e elevamos o nosso pensamento em vibrações de amor a todos os governantes de todas as nações, com a consciência de que a paz está em cada um de nós, que é necessário buscarmos essa paz dentro de nós e externarmos isso. Então vibremos pela saúde física, pelo equilíbrio, pelo processo espiritual de cada um, pelo progresso espiritual de cada um. Vibremos pelos profissionais da saúde, pelos profissionais da educação, pelos profissionais da segurança, por todos os trabalhadores em atividade agora, ou que estão em descanso nesse momento. Vibremos por todas as criancinhas que simbolizam a ingenuidade humana. Pois, como disse o Mestre Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, pois dela é o reino dos céus. E assim, a gente encerra esse nosso bate-papo. Até a próxima semana, onde quer que estejamos. Aproveite este momento como preparação de uma noite de descanso e renovação. Até breve.